Perdão, boa noite. Faz mal, é boa tarde. Boa tarde, boa noite a todos os que estão presentes e os que vão ouvir a gravação. Iniciamos então o nosso estudo com um pequeno alinhamento. Vamos fechar os olhos, fazer algumas respirações. Vamos nos conectando aos corações uns dos outros, à alma grupal, e vamos pronunciar o mantra do novo grupo Servidores do Mundo. Que o poder da vida una, aflua ao grupo de todos os verdadeiros servidores. Que o amor da alma una, caracterize as vidas de todos aqueles que procuram auxiliar os grandes seres. Possamos nós desempenhar a nossa parte no trabalho uno pelo autoesquecimento, pela inofensividade e pela palavra correta. Pronunciamos 3 vezes o mantra sagrado. Namastê. Boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. No último encontro nós estivemos a falar dos centros de força que estão situados no nosso corpo, nos nossos vários corpos. Falámos dos chakras e terminamos. Hoje vamos dar continuidade e só para me lembrar, vamos falar do corpo emocional e também do corpo mental. Vamos dar então início. Angélica, por favor. Boa noite a todos. O Dalai Lama disse em determinada ocasião que a civilização está baseada em qualidades humanas como a honestidade, a moral, a compaixão e a sabedoria. Mas estas qualidades deverão ser cultivadas e sustentadas através de uma sistemática educação moral. No entanto, não podemos esperar que a próxima geração faça uma mudança. Necessitamos fazer uma revolução no nosso compromisso e praticar os valores universais, humanitários, desde agora. Convidamos a Irma a ler. Lá vamos nós.
O corpo emocional. O corpo emocional é como um grande refletor. Toma a cor e o movimento daquilo que o rodeia. Recebe a impressão de todo o desejo transitório. Faz contacto com cada capricho e fantasia do meio ambiente. É mobilizado por qualquer corrente. Vibra com qualquer som, a menos que o aspirante o impeça, através do treino e o controle somente, para receber e registar as impressões que chegam, não é? Chegam. Do nível intuitivo, através do eu superior, a alma. Eu recordo só que a personalidade, que é o veículo da alma, é constituída pelo corpo físico, pelo corpo emocional e pelo corpo mental. E hoje vamos tratar de estudar o corpo emocional e talvez uma pequena parte do corpo mental. Era só isto. Lúcia. O nosso objetivo é treinar o corpo emocional para que este se torne límpido e claro, como um espelho e um perfeito refletor, procurando que reflita apenas o nosso eu superior. Devemos tentar, tanto quanto possível, que o nosso veículo emocional, astral, esteja quieto, sereno, imperturbável, tranquilo, em repouso, límpido e claro, como um espelho polido, para que possa transmitir com exatidão os desejos e as aspirações da alma aos seus veículos inferiores, a sua personalidade. Estes textos estão muito claros. Contudo, se alguém quiser acrescentar alguma coisa ou se tiver alguma dúvida, podem interromper. Dani, Paulo, Irman, todos, está bem? Por favor. Para conseguir isto, é necessário realizar certos trabalhos com este veículo que nos permitirão oportunamente ter o controlo requerido. As recomendações são as seguintes: vigiar constantemente todos os desejos e motivos que se nos apresentam diariamente, fazendo ressaltar os de ordem superior e inibindo os de ordem inferior. Tentar constantemente e diariamente estabelecer contacto com o eu superior e refletir na vida sobre os seus desejos. A princípio, cometer-se-ão erros, porém, pouco a pouco, o processo construtivo progredirá até mudar a polarização do nosso corpo emocional. Nós aqui estamos a ter um lembrete, digamos assim, para estarmos atentos ao que se passa no nosso dia a dia, para que as emoções não tomem conta da nossa vontade e para que, ao controlarmos essa vontade pequena que normalmente toma conta de nós, a nossa alma possa manifestar-se. E é através do corpo mental, como vamos ver a seguir, que nós conseguimos controlar as nossas emoções. Sim. Olá, Dani, por favor, fica à vontade. Então, de falar da saúde mental e
do campo emocional e mental, mas a gente precisa, o que a gente chama de inteligência emocional, que é essa capacidade de lidar com as situações da vida. Então, a gente precisa aprender, né, a ter essa capacidade de lidar com o que acontece no dia a dia. Então, quando a gente aprende a lidar com o que chega, a gente começa a refletir. Então, a gente precisa ter consciência. Então, quando a gente aprende a ter consciência, chegou, um exemplo, vamos aqui, de repente, aconteceu um fato na família, né? Então, se você não tem ali uma inteligência emocional para lidar com aquela situação, você acaba não ajudando e não se ajudando. Então, isso também está conectado, totalmente conectado com a espiritualidade. Então, quanto mais você se conecta com a espiritualidade, mais você consegue ter inteligência emocional. Ai, pois, isso é tão, tão importante, Ana, ainda bem que referiste, porque nós só conseguimos ajudar. Eu agora estava aqui a lembrar-me de uma situação, mesmo de acidentes e de catástrofes. Se nós perdermos o controle das emoções, não fazemos nada e, inclusive, pode acontecer o pior. E E, cada vez mais no nosso dia a dia temos de estar atentos a isso. Incrível mesmo. e espiritualmente, a gente precisa estar fortalecidos. Então, para também poder ajudar. Então, espiritualmente, se a gente tem um controle espiritual, a gente vai ter uma inteligência emocional e também, e isso não reflete no físico, né? Que é o processo da psicossomática, que a gente falou da somatização no outro encontro. Isso. Queres continuar a ler, Irmã, por favor? Posso reservar algum tempo diariamente para acalmar o corpo emocional. Na meditação, dá-se muita ênfase ao aquietar da mente, mas deve notar-se que o aperfeiçoar da natureza emocional é o passo preliminar para aquietar da natureza mental. Um sucede ao outro e é prudente começar pelo primeiro grau da escada. Cada um de nós deve descobrir por si mesmo a que vibrações violentas cede mais facilmente, quer seja temor, preocupação, desejos pessoais de qualquer índole, amor pessoal a alguém ou a algo, desânimo, excessiva sensibilidade à opinião pública. Então, devemos ser capazes de nos sobrepor a essas vibrações, impondo um novo ritmo para eliminar e construir definitivamente. Cá está o que a Dani acabou de dizer. A tal inteligência emocional. Mais adiante, quando avançarmos no caminho, veremos também que é possível realizar um trabalho importante com o nosso veículo emocional durante a noite, enquanto dormimos, sob a direção de almas mais avançadas, as que realizam o seu trabalho guiadas por um mestre. O estímulo ou a diminuição da vibração obtém-se através da aplicação de certas cores e sons. Paulo Santos, nos nossos encontros do PES, já falamos algumas vezes no que acontece nas aulas de nos acharamos do outro lado do véu quando estamos a dormir. Quer comentar algo sobre o que se passa do outro lado, por favor? Namastê a todas. Eu estava aqui pensando
esse momento, né, em que a gente propicia o processo de dormir, não é? Deixar a nossa personalidade o máximo possível em repouso, de tal forma que o nosso corpo sutil possa realizar o trabalho e atuar nas dimensões sutis durante as horas de sono, para que possa se aproximar desses ashrams, os centros espirituais internos das escolas internas dos mestres, para nossa instrução e adequação, né? O desafio aqui posto está intimamente ligado a essa necessidade estrutural de educar esses corpos. Porque se a gente não permite esse equilíbrio, sobretudo com a inteligência emocional que Daniela traz, dificulta a gente atuar nessas esferas mais sutis, que depende muito do aquietamento da emoção e da mente, sobretudo a mente inferior, para que a gente possa perceber e trazer, se possível, o máximo possível, as instruções que a gente recebe nos níveis internos na hora do sono. Trazê-las para o grupo, não é? Para o Isso, serviço. exatamente. Também tenho algo a dizer. O corpo emocional fez-me fazer aqui refletir e, portanto, fiz ligação às águas, não é? E achei interessante que o nosso corpo portanto, é 70% é constituído por água. No entanto, o planeta Terra também é 70% constituído por água. E, portanto, isto para dizer que estamos todos ligados. Portanto, o planeta, nós, está tudo interligado. Achei interessante e, portanto, e também tanto o planeta Terra, as águas, os mares são influenciados pela Lua, não é? Paulo, por Que é, favor. que é a mãe das emoções. Sim. E então está tudo perfeito. Estamos no ventre da mãe do mundo, não é? Nas águas cósmicas. Estava aqui lembrando uma das passagens, Angélica, quando você traz essa correspondência, né, da relação do corpo humano com o corpo planetário, né? Porque o corpo é um só, que constitui os 7 reinos, como é descrito na psicologia esotérica pelo mestre tibetano. Mas uma observação aqui, ele mesmo comenta que existe uma frase que não poderia dizer assim, verdadeira por inteiro. É aquela frase, corpo sã, mente sã, né? Ou seja, corpo saudável, mente saudável. Ele disse, não é correto dizer isso, porque 90% da humanidade está polarizada no corpo emocional. E a maioria das enfermidades é de origem emocional, não de origem mental. Então, ele diz que a gente, nessa quinta raça, que é a raça que está desenvolvendo, sobretudo, o corpo mental, né, em sua totalidade, ainda teremos mais patologias mentais, das quais estão intimamente ligadas aí ao desequilíbrio do corpo mental. Em síntese, o que ele queria dizer é que não é só a mente para o corpo ficar são, mas também a emoção, sobretudo, para poder o corpo ficar são. Então, com essa mudança estrutural que o planeta vai passar pela evolução do corpo mental, que a psicologia esotérica está propiciando no mundo, vai fazer com que haja um equilíbrio entre a mente e a emoção, que é muito retratada naquele quadro que Nicolas Reis pinta de Urusvati sobre uma pedra, com o fogo na mão, em que ela mostra a água serena, no momento em que a água é aquietada, que a água ela representa muito o aspecto feminino, e a mente, o masculino, no processo de integração, aí você aquieta a emoção para que possa descer o fogo dos níveis superiores
integrado com o que Daniela chamou de inteligência emocional, que hoje está sendo muito discutido. O fogo fricativo e o fogo solar equilibrados pelo fogo elétrico, é isso, Paulo? Exatamente, exatamente, exatamente. É por isso, mais uma vez, desculpa interferir, as mudanças, os efeitos das mudanças climáticas, que sobretudo preocupa as Nações Unidas e os países com a questão do clima, é justamente o aumento do nível do mar que deverá fazer uma devastação nas áreas geográficas da Terra. Ou seja, esse abuso do corpo emocional, do consumo, do mau uso da natureza, está fazendo com que as águas das emoções planetárias tentem buscar um equilíbrio, e é o que já está acontecendo em algumas partes do planeta. E quando se fala andar sobre as águas, é exatamente posicionar-nos no plano mental, não é ultrapassar esse emocional. É isso, Paulo? O E andar sobre as você, águas. você ter trazido isso, Lúcia, é muito rico, porque na passagem do Cristo com Pedro, ele fica em dúvida sobre Jesus. Ele fica em dúvida por que Jesus não curou determinadas questões que afetavam o corpo emocional dele. E é muito linda essa passagem, se a gente vê no filme The Chosen, que retrata bem isso. Então, Pedro estava indeciso se continuaria com Jesus, por causa do corpo emocional dele. E ali Jesus faz o treinamento dele andando sobre as águas. E no momento em que ele oscila, não é? Eu não lembro, Daniela, ele fala uma frase para vem até mim caminhando. Aí, na hora que ele duvida, que ele perde a conexão com a fé, ele cai nas águas e Jesus levanta. Então, andar sobre as águas, Lúcia, é muito bem retratado por esse encontro de Pedro com Jesus, que mostra que até a emoção em desequilíbrio nos desconecta com a hierarquia. Isso aí que você traz é de suma importância no caminho espiritual. A emoção em desequilíbrio nos desconecta da hierarquia. Completamente. E nós Ele não passamos por isso confiou. diariamente, sim. Perfeito. O corpo mental. Agora que já temos o corpo emocional quieto, sereno, vamos então cuidar do corpo mental. O refinar do veículo mental exige um árduo trabalho e muita discriminação. Para chegar ao plano onde se adquire a unidade mental e se obtém plena consciência do eu superior, é necessário considerar as seguintes recomendações. Clareza mental. Não só quando se trata de temas que despertem interesse, mas em todas as questões que afetam a humanidade. Isto envolve a manipulação de matéria mental e a capacidade de definir. Significa a habilidade de construir formas mentais com matéria mental e utilizá-las para ajudar o mundo. Quem não pensa com clareza e possui um corpo mental incipiente, vive confuso. E o homem confuso é um cego que guia outros cegos. E o homem confuso é um cego que guia outros cegos. Meu Deus. Eu, nas nossas meditações diárias dos nossos grupos, é sempre muito bom nós trabalharmos com os pensamentos semente, porque são pensamentos pequeninos, mas muito poderosos, que nos ajudam a disciplinar a mente, a discriminar, sem nos deixarmos enredar por muita informação.
porque assim, nós diariamente temos tanta informação, tantos livros, tantos estudos, que por vezes, eu falo por mim, ficamos completamente perdidos num mar de bibliotecas infinitas. E então a mim ajuda-me imenso os pensamentos semente, que aliás vamos começar hoje uma nova meditação e eles vão estar lá. Querem acrescentar alguma coisa quanto à discriminação e à clareza mental? Dani, Dani, A irmã Irma. fugiu. Não, eu estou aqui. Estou E a Dani também, sim. aqui. Não, está aqui muito bem esclarecido, não é preciso adiantar mais Uhum. nada. Dani? Eu só quero acrescentar que é a partir do campo mental que a gente aprende a ter inteligência emocional. Então, é no campo mental que a gente vai trazer a meditação, que a gente vai aprender a socializar, a gente vai aprender a fazer parte, né, de um todo. Então, a gente começa a fazer esse processo no campo mental e o campo mental estruturado, a gente começa a ter essa inteligência emocional. Então, quando a gente faz esse processo de consciência, é como se fosse encaixando, né? Então, um não está longe do outro, mas ajuda a fazer esse processo. Então, vai encaixando até o processo da inteligência emocional e, novamente, ressaltando aqui junto com a espiritualidade. Gratidão. Oh, Obrigada. Paulo, eu estava-me a recordar também, obrigada, Dani, que o mestre tibetano fala muito na sua obra sobre a importância do novo grupo de servidores do mundo, não é? Já que são os seres que neste momento estão com mais consciência do trabalho a fazer, de criarem formas de pensamento como uma maneira de serviço. Quer acrescentar alguma coisa sobre as formas de pensamento que devemos criar com beleza, como uma forma de servir a humanidade? Tem várias etapas. Diga, Anabela. Anabela vai falar. Não. Olha, me veio aí, veja uma coisa. A educação do pensamento, né? Que é muito abordada sobre a hierarquia. Como educar o pensamento, né? Uma coisa são pensamentos que você recebe, não é? Invisivelmente a gente está aqui, mas os pensamentos estão circulando na atmosfera, né? Então, que tipo de pensamento chega até nós? Primeiro, se é nosso, se é da rede invisível da qual compõe o corpo planetário, se é de obsessores espirituais desqualificados, ou se são pensamentos oriundos da hierarquia. Então, o discernimento sobre a conexão com a rede de pensamentos é muito importante a gente desenvolver. A outra coisa é educar o pensamento de tal forma que o correto pensamento, como o Buda dizia, seja resultado de uma correta crença, em que a luz da alma penetra na dimensão do corpo mental e faz com que os pensamentos fiquem claros, fiquem lúcidos e concatenados, de tal forma que as pessoas possam entender o seu pensamento. Isso é um tópico. E a partir daí você construir formas, pensamentos que criam uma atmosfera melhor em torno de você, da família e do planeta ou do ambiente aonde você estiver. No Tratado de Magia Branca, o mestre tibetano, ele fala lá da criação do pensamento, ele é semelhante à gestação, em que o fogo penetra na água, olha que interessante, e aquilo é fecundado e chega um momento que rompe a bolsa d'água, não é assim que nasce a criança? E aí nasce o pensamento. Ali tem uma descrição belíssima na Magia Branca de como o pensamento é construído. E que qualidade de pensamento nós temos, que a Yagni Yoga vai em cima se o pensamento está conectado com o coração. É importante alertar que a Agni Yoga ela traz o cuidado de que o desenvolvimento do corpo mental não esteja dissociado do coração, que é uma advertência do Ashram da China. A filosofia taoísta é muito clara que o coração é o abrigo da mente. E essa dissociação
da mente com o coração gerou essa confusão de intelectualismo e o pior ainda, né? Essa inteligência que chega uma inteligência fria e perigosa, porque a desconexão entre o corpo emocional e a mente geram friezas do pensamento. É como se a água ali também contesse também a fúria do fogo da mente. E para concluir o comentário, no Tratado do Fogo Cósmico, o mestre tibetano ele comenta lá sobre que existem determinados devas, olha que coisa linda, que são os Agni Chaitans, devas do fogo, que eles ajudam a purificar nossa mente para a gente compreender o ensinamento. Observe isso. Lindo. Isso é muito lindo. Quando eu li isso, eu fiquei encantado. Ou seja, você não está sozinho na perspectiva da compreensão do ensinamento, mas existe. Aí você vai na filosofia védica, né? O pensamento tamásico, o pensamento impuro, o pensamento rajásico, o pensamento de luz e o pensamento sáttvico, que é o pensamento verdadeiro, faz com que a gente entenda que esse percurso também, nós não estamos sozinhos na purificação da mente e das emoções. E o filósofo, que é um ícone na integração da filosofia ocidental, que foi Paul Brunton, ele falava que quando a gente tem pensamentos distorcidos, impuros, inúteis, desse tipo de pensamento, ele faz com que a gente dificulte, como efeito kármico, ele fala, o efeito kármico do corpo mental faz com que a gente não compreenda as verdades superiores. Olha que coisa. Então, é a causa e efeito dos pensamentos impuros e inúteis geram a incompreensão do ensinamento. Por isso que muitas vezes a pessoa lê o ensinamento, mas não consegue compreender o ensinamento. Quando o tibetano fala de psicologia esotérica, ele está falando exo, que é dentro, que é a capacidade de você compreender essa psicologia dentro, nas profundezas, depois que sua mente é purificada. Oh, Paulo, e o Vicente Beltrán Anglada também nos ensina que o homem pensa e o deva constrói. E mediante a qualidade do nosso pensamento, vamos atrair devas mais luminosos ou menos luminosos. Sim, Porque para sim. eles não há bem nem mal. Eles limitam-se a construir aquilo que o homem pensa. Tal é a Isso. nossa responsabilidade, como estamos sempre aqui a referir. E o pensamento, Lúcia. Sim. O poder do pensamento. Todo o pensamento do mundo que a gente hoje estuda e se aprofunda vem dos grandes pensadores que nutrem esse pensamento. Então, se a gente tem uma qualidade de pensamento, a gente pode mudar a mentalidade de uma humanidade. Paulo, poderia-se dizer que os pensamentos poderiam ser como que um projeto, não? É um quê? Não entendi. Que os pensamentos poderiam ser como um projeto de vida, por exemplo. É um projeto. Precisa ver a qualidade do pensamento, né? Você vai ver lá no livro Supraterrestre, que é a experiência de Urusvati com os mestres e da vida interior dela com os mestres. Ele sempre finaliza cada parágrafo dizendo assim: o pensador dizia. Quando você classifica, aliás, tem a obra de arte de Rodin, o pensador ou pensadora, são pessoas que têm capacidade de moldar um pensamento que muda um coletivo de pessoas, né? E os filósofos enfatizam isso, a filosofia se fundamenta nisso. Como trazer pensamentos da sabedoria para melhorar as condições da humanidade. Por isso que, quando se fala desses conhecimentos, nós estamos tratando de filosofia, amor à sabedoria. Esse encontro de hoje aqui, como todos esses encontros, são encontros filosóficos, aonde o amor pela sabedoria plasma um novo modelo de pensar para a humanidade. E em grupo, agora imagine isso em grupo. Se um pensador
senta e plasma isso para o mundo. Imagina um corpo de pessoas, um grupo de pessoas, compreendendo isso, clarificando isso, o impacto que isso traz nas dimensões suprafísicas da humanidade. Então, um encontro como esse aqui é um encontro de serviço que já está trazendo grandes benefícios para o mundo. Aí pode ser um projeto para a expansão. Sim, a criação de uma vida, a criação de uma nova Sim. vida, a criação de uma nova era, não é? E todo o pensamento reflete a pureza de um coração. Não é aquela máxima que diz o homem é tal qual como ele pensa no seu coração, não é? Avançamos mais. A habilidade para aquietar o corpo mental, para que as ideias dos níveis abstratos e dos planos intuitivos encontrem uma placa receptora na qual possam ser impressas. Isto irá exigir uma paciente prática durante muitos anos. Sobretudo, há que fazer esforço em duas coisas: na perseverança, firme e inabalável, que não reconhece tempo nem obstáculos, mas que persiste. Esta aptidão de perseverar explica porque o homem que passa despercebido alcança frequentemente a meta, antes que o gênio e aquele que atrai a atenção. A aptidão de trabalhar forte é muito desejável. Portanto, estamos aqui a falar que temos que trabalhar, mas também temos que ser pacientes para ver os resultados. E a fé, que é a substância das coisas não reveladas, tem que estar no seu ponto máximo para que nós consigamos servir, trabalhar e não ver os resultados que estamos a desejar que aconteçam. Vamos à frente? Sim. No progresso alcançado sem fazer uma autoanálise. Não se analisem demasiado para ver se progridem. Nisso se perde um tempo precioso. Esqueçam o vosso próprio progresso ao aplicar as regras e ao ajudar aos demais. O homem evoluído, que possui uma personalidade integrada, submete gradualmente o corpo etérico ao controle da energia mental. E a sua atividade no plano físico não está completa pelo instinto ou pelo desejo, mas pela energia do pensamento. A energia segue o pensamento. A humanidade progride para que uma era em que os homens atuarão como mentes. A inteligência será mais forte que o desejo e utilizar-se-ão os poderes mentais para atrair e guiar o mundo, tal como se empregam hoje os meios físicos e emocionais. Eu creio que vamos ter que ficar por este slide. Podem, se alguém quiser dizer alguma coisa, porque hoje vamos iniciar uma nova meditação. Querem fazer algum comentário a este slide tão importante para finalizarmos por hoje? Ou vamos, sim, Paulo. Eu prefiro seguir como uma energia o pensamento da meditação. Eu ia dizer exatamente isso, então vamos utilizar
um que eu corpo tive. emocional tranquilo e uma mente alinhada para entrarmos então no nosso momento meditativo. Obrigada a todos, até a terça-feira. E hoje vamos fazer uma meditação que o mestre tibetano recomenda a que se faça todas as quintas-feiras. Hoje é terça-feira, mas não tem. Sim, Paulo. Não, eu só queria acrescentar uma coisa aqui, uma experiência, né? Quando você trouxe essa máxima, né, antiga que o tibetano fala, que a energia segue o pensamento. No processo da meditação, e saírem os pensamentos, todos nós poderíamos nos transformar em energia para poder seguir o pensamento. Exatamente. Bom, Então muito vamos bom. lá, então vamos lá preparar o reaparecimento do Cristo. Podemos fechar as camas como vocês queiram. Até já, boa meditação. Meditação refletiva sobre a preparação para o reaparecimento do Cristo. Após alcançar uma quietude relaxada, mas positiva, e de se ter identificado com a alma, faça esta dedicação. Esquecendo todas as coisas do passado, eu esforço-me pelas minhas possibilidades mais elevadas. Eu dedico-me de novo ao serviço dos que vêm e farei tudo quanto puder para preparar as mentes e os corações dos homens para este acontecimento. Eu não tenho outra intenção. Visualize a situação mundial o melhor que possa e em termos do vosso interesse mundial mais importante e com todo o conhecimento dos problemas mundiais que possua. Veja a massa dos homens em toda a parte, brilhando como uma luz fraca e, aqui e ali, pontos de luz mais brilhante, onde membros do novo grupo de servidores do mundo e homens de intenção espiritual e de corações amorosos trabalham para os seus semelhantes. Depois, visualize através da imaginação criativa a luz vivida da hierarquia, derramando-se sobre a humanidade e fundindo-se lentamente com a luz que já existe nos homens. Diga a primeira instância da invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra,
pondere sobre o reaparecimento do Cristo. Compreenda que não importa o nome, porque ele possa ser chamado em muitas religiões mundiais. Ele é sempre a mesma grande entidade. Reflita e conjecture sobre os possíveis resultados do seu reaparecimento. Diga então a segunda instância da invocação. Do ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens. Possa Cristo regressar à Terra. Esforce por concentrar a sua atenção fixa em servir e em irradiar amor à sua volta. E compreenda que, na medida em que possa fazer estas coisas, está a tentar fundir a sua vontade pessoal com a vontade divina. Diga a terceira instância da invocação. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Agora vamos pensar o que podemos fazer na prática durante a próxima semana para melhorar os preparativos para a vinda do Cristo. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano sobre a Terra. Que assim seja e que sejamos ajudados a cumprir
a nossa parte. Gratidão.